Graças a Deus por essa noite, desejamos muito que seja um tempo edificante para nós. Estamos fazendo a leitura do livro de Jonas. Hoje, no capítulo 1, nós leremos do versículo 8 ao versículo 16. A gente tem aprendido um pouquinho com a história desse profeta, que muito se ensina na escola bíblica dominical às nossas crianças, mas graças a Deus também tem ensinado a nós aqui nos nossos encontros. Jonas, nós faremos a leitura no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 16. Nós iniciamos uma série de mensagens. A gente está estudando Jonas, versículo por versículo, às vezes um versículo a mais, um a menos. Pela manhã a gente fez a leitura de apenas um versículo, agora a gente vai ler um pouco mais, a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 16 do texto sagrado. Tendo feito a leitura, nós então pediremos ao Senhor que nos dê orientação, que Ele nos dê instrução na sua palavra. Nós nos colocaremos em oração para pedir para que Ele fale ao nosso coração. Está escrito Jonas capítulo 1, do versículo 8 a 16. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche os seus olhos e peça a Deus que Ele te instrua na leitura desse texto. Senhor, por Tua graça, ouve o que te pedimos aqui. Pedimos ao Senhor por instrução, pedimos ao Senhor por direção para o nosso coração, que o Senhor nos ensine a viver de acordo com a Tua palavra. Queremos aprender de Ti e reunidos aqui, suplicamos por esse entendimento espiritual. Que o Senhor nos ajude por causa da Tua misericórdia e o Teu poder opere sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente tem estudado um pouco do profeta Jonas, e aqui o início dessa leitura que fazemos diz respeito à identidade de Jonas. Porque o versículo 8, que nós acabamos de ler, o versículo 8 e 9, vai perguntar qual é a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe dizer quem você é? Quando alguém te pergunta quem você é, você normalmente fala de onde você fala o que você faz, o que você trabalha, qual campo você atua, qual foi a faculdade que você fez. Você se identifica por aquilo que você faz. Dentro daquele contexto,
no mundo antigo, era muito comum perguntar a quem aquela pessoa servia, de qual país ela era, porque a entidade espiritual dizia respeito à entidade ou à identidade que aquela pessoa possuía. Então, saber de Jonas era da onde ele estava vindo, o que ele estava indo fazer, tinha muito a ver com o tipo de adoração, a quem ele adorava, a quem ele servia como divindade. Perguntar então a Jonas sobre quem ele adora é a mesma coisa de perguntar a Jonas quem ele é. A identidade de Jonas se dava por meio da adoração, quem ele adorava, a quem ele servia. Então, sabia-se que Jonas era servo do Senhor, sabia-se então o estilo de vida que ele tinha. O que ele era, a sua identidade tinha a ver com quem ele adorava. E aí a gente vai ver a resposta de Jonas então. Se estão perguntando para Jonas quem ele adora ou qual é a sua identidade, a resposta de Jonas ela é bem importante para nós aqui, para o que a gente vai aprender com esse texto. O versículo 9, ele diz: sou hebreu e temo ao Senhor, que fez o céu, o mar e a terra. Eu quero que você considere o quanto é significativo para a cultura hebraica aquilo que vem em primeiro lugar. Preste atenção. Eu quero que você considere o quanto é importante para a cultura hebraica aquilo que vem em primeiro lugar. Quando nós encontramos na Bíblia aquilo que vem escrito em ordem, o que está em primeiro lugar é de maior importância para a cultura hebraica. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro mandamento que nós encontramos lá em Êxodo, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Os demais mandamentos, todos estão baseados no primeiro. O primeiro grande mandamento que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, resumindo os 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Primeiro. O segundo grande mandamento: ama o teu próximo como a si mesmo. Qual é o mais importante? O que está em primeiro. Na cultura hebraica, isso é fundamental, e eu quero que você olhe para o texto e considere o que é a primazia na identidade de Jonas. O que há de mais importante? O que está em primeiro lugar na vida de Jonas? Sou hebreu. Sou hebreu e temo ao Senhor que fez o céu, a terra e o mar. O que está em primeiro lugar na vida de Jonas é muito significativo, é muito fácil de se identificar. Ele diz aqui o que ele mais ama. Isso tem a ver com adoração. Isso tem a ver com serviço, com sacrifício. Jonas se identifica por aquilo que ele mais ama. Aquilo que está em primeiro lugar na vida dele é a sua nação, a sua cultura, o seu povo. E isso é muito fácil de a gente considerar, porque a gente está vendo um homem que está fugindo do propósito de Deus. Por qual razão? Porque ele não queria pregar contra uma nação que era contrária ao seu povo. Para Jonas, o que havia de mais importante nesse contexto em que ele se mostra fugindo da presença do Senhor, o que está em primeiro lugar, a primazia do seu coração, da sua vida, da sua atenção, é o seu povo. Mais importante, inclusive, do que obedecer a Deus. Ele tinha no seu coração a sua nação, o seu povo, como algo de mais importante. E esses desdobramentos, eles são muito evidentes na sua postura contra os ninivitas. Ele não quis ir pregar contra os ninivitas, porque os ninivitas eram
contrários ao seu povo. Essa é a postura de Jonas, porque aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais considera, aquilo que tem a atenção do seu coração, aquilo que tem a atenção dos seus olhos, aquilo que ele deposita a sua energia, o que está em primeiro lugar, é a sua nação. E aqui eu vou fazer um parêntese para a gente aplicar isso aqui às nossas vidas. Na cultura romana, haviam muitos deuses. Na cultura grega e romana, havia muitos deuses. Eu vou fazer menção dois deuses com o D minúsculo, ok? A gente tinha na cultura romana o deus Mercúrio, um deus cujo os pagãos se voltavam para ele e sacrificavam muitas coisas para receber dessa divindade os seus benefícios. O deus Mercúrio era o deus do comércio, do money, que dava dinheiro. Então, naquele contexto, os romanos se voltavam, sacrificavam pelo comércio, pelo dinheiro, para receberem dessa divindade chamada Mercúrio as suas bênçãos. Vou citar um outro, como eu mencionei, a deusa Vênus, a deusa da beleza. Esta era aquela que fomentava a sexualidade, dava aos homens e às mulheres a beleza de um corpo que era atraente aos olhos de todos. Então, havia sacrifícios à deusa Vênus, a fim de que este sacrifício que era oferecido a ela trouxesse àqueles que sacrificavam, aos seus fiéis, o benefício da beleza. Eu sei que vocês não adoram Vênus nem Mercúrio, mas considere aquilo que mais evidencia sua identidade hoje. O que evidencia a sua identidade hoje? O que está em primeiro lugar na sua vida? Vamos considerar que ninguém está adorando Mercúrio nem Vênus, mas a sua identidade, você é identificado por causa do seu trabalho? Você é identificado por causa da beleza? Porque você é fit, você vive na academia? Considere o quanto que o trabalho exige de você sacrifícios, o quanto que você sacrifica a sua família para, por meio do trabalho, obter os benefícios do trabalho. Considere o quanto você se empenha, o quanto você está compromissado com o seu trabalho. Ou então, considere a beleza. O quanto você devota tempo a uma alimentação saudável, à academia, a um estilo de vida que seja para deixar o seu corpo escultural. Tudo isso tem a ver com compromissos. E nós não estamos falando aqui de Vênus e de Mercúrio, mas veja que as nossas atitudes identificam a nossa adoração. Identificam a nossa vida, portanto. Quando perguntado a Jonas, da onde você vem? Qual é a sua identidade? Sou hebreu. Veja que não é tão difícil para a nossa cultura hoje ter uma resposta diferente da de Jonas. Porque talvez, se você for considerar o que mais evidencia a sua identidade, talvez em primeiro lugar, a sua resposta seja semelhante à de Jonas. Sou hebreu. Sou presbiteriano. Sou alguém que é devoto ao trabalho, ao dinheiro, ao meu corpo. Eu sou identificado por isso, pelo que eu faço. Isso está em primeiro lugar. Isso tem a atenção do meu coração. Isso tem todos os meus sacrifícios. Tudo o que eu devoto é aquilo que eu sou identificado. Nós somos aquilo que nós adoramos.
E Jonas se identifica como sendo hebreu. Quando eu digo aqui sobre a gente talvez se devotar ao trabalho, ou academia, ou lazer, ou status, a gente pode pensar a religião também. Porque em muitos momentos da vida a gente é mais presbiteriano do que temente a Deus. Nós nos devotamos muito mais à religião, como que se Deus estivesse olhando para o nosso desempenho dentro da igreja, a quantidade de serviço que eu posso ofertar na igreja, a quantidade de aula que eu posso dar, a quantidade de músicas que eu posso cantar e tocar, a quantidade de serviço que eu dou na igreja, como que Deus estivesse olhando e vendo toda a minha devoção, o meu desempenho, e assim então Deus fosse me abençoar por causa do meu desempenho. Não, não é por aí. A gente facilmente se entrega ao engano. Deus não está olhando o desempenho dos presbiterianos, dos crentes. Deus está olhando para aqueles homens e mulheres que, em primeiro lugar, têm o seu coração, a sua atenção, a sua devoção, a sua força, o seu entendimento voltados para Ele. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Mas não considere apenas o que evidencia a sua identidade, como a gente está vendo. Considere também o fato de que Jonas era crente. Porque Jonas diz, em primeiro lugar, sou hebreu. Em segundo lugar, temo ao Senhor que fez o céu, o mar e a terra. Considere também o fato de que ele era crente, igual a nós, que professamos a fé. Jonas, ele professou a fé dele, ele não negou. Nós não estamos falando de um homem que não era crente. Nós estamos falando de um homem que cria em Deus, que professava a sua fé, que estava fugindo do Senhor e que tinha em primeiro lugar a sua nacionalidade. Considere o fato de talvez você ser alguém que professe a fé, e não é difícil hoje no Brasil você perguntar para alguém, você crê em Jesus? A pessoa, creio. Não é difícil alguém professar a fé e dizer que crê em Deus, que crê em Jesus. O que a gente precisa considerar é a lealdade e o compromisso que essa pessoa tem. Porque a lealdade e o compromisso de Jonas era com o seu povo e não com o seu Deus. Essa que é a questão aqui. A lealdade e o compromisso de Jonas é com a sua nacionalidade. É com o seu povo, e não com o Senhor seu Deus. Então considere o fato de você ser alguém que diz, sim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas, então, busque refletir a sua identidade, aquilo que evidencia a sua identidade, e se, por acaso, o seu compromisso e a sua lealdade estão ligados, de fato, a quem você professa a sua fé. Se é a Jesus a quem você professa a sua fé. Então, assim, também professamos Jesus. Como a gente vê Jonas professando a sua fé, a gente também professa a nossa fé em Jesus. Agora, o que precisamos considerar, então, é a nossa lealdade e o nosso compromisso. Porque a nossa lealdade e o nosso compromisso pode estar devotado a outras divindades disfarçadas de virtude. Talvez o nosso compromisso e a nossa lealdade estejam devotados a outras divindades que estão disfarçadas de virtudes. Parece bom, parece ok, tem virtude,
e a gente se compromete, a gente se devota àquilo. Mas isso está em primeiro lugar, e não é Deus. E não é Deus que está em primeiro lugar. Veja que tudo isso que a gente está considerando aqui, essa pergunta acerca da identidade de Jonas, é por causa de uma tempestade que está rolando. Está acontecendo uma tempestade terrível, e aquele navio está a ponto de despedaçar, e esses caras estão querendo saber acerca da identidade de Jonas. Aí os versículos 10 e 11 vão trazer de volta esse elemento para a gente, a tempestade. A tempestade vai surgir novamente no texto, e aí o que precisa ficar claro para a gente é, qual é a razão desta tempestade? Por que está rolando essa tempestade na vida de Jonas e de todos aqueles marinheiros, aqueles tripulantes do navio? Essa é uma pergunta importante para a gente. Não apenas perguntar qual é a identidade, mas qual é a razão da tempestade. E esses homens, esses marinheiros vão fazer essa pergunta do 10 a 11. Ele fugia da presença do Senhor. E porque ele fugia da presença do Senhor, o texto vai dizer que a tempestade ia tornando-se cada vez mais tempestuosa, ficava pior, ficava mais difícil. Por quê? Porque este homem não tinha Deus em primeiro lugar. Porque não era Deus que estava no centro, como nós cantamos aqui hoje. Porque não era o Senhor, seu Deus, o centro das suas atenções, da sua devoção. Aquela tempestade então estava acontecendo. É por essa razão. E ele diz isso. Ele contou isso para aqueles homens. É porque eu estou fugindo da presença do Senhor. E é por isso que está rolando essa tempestade. Então, veja que a grande cidade, ela seria subvertida por causa da malícia que havia nela, não é isso? Deus não disse a Jonas, vai e prega a grande cidade, que ela será subvertida por causa da sua malícia. O navio está quase sendo subvertido por causa da desobediência de Jonas. O que significa dizer que, por causa da malícia, por causa da rebeldia do profeta, essa tempestade se fez. E essa tempestade, ela é causada por quê então? Está muito claro, o texto está deixando isso muito evidente para nós, por causa do pecado. É por causa do pecado que essa tempestade sobreveio, a ponto de quase subverter esse navio. E o que é essa tempestade, então? O texto está deixando muito claro para nós que essa tempestade é um sinal da ira de Deus. De um Deus que se ira com a rebelião, com o pecado, com a desordem. E o texto está mostrando isso para a gente. Um navio com um profeta rebelde e com marinheiros pagãos. É esse o cenário. E uma grande tempestade que revela o quê? A ira de Deus, a ira do Eterno. A pergunta que esses marinheiros fazem, ela é significativa. Qual é a pergunta então que eles vão fazer diante dessa tempestade causada pela rebeldia do profeta? Como é que a gente faz? Conta pra gente. Jonas, diz aí o que eu preciso fazer. Conta para nós o que deve ser feito para acalmar essa tempestade. Porque a coisa estava ficando feia. Eles estavam experimentando a ira de Deus que estava se tornando cada vez mais pesada sobre eles. Que faremos para que o mar se acalme? Então os versículos 12 e 13 vão mostrar para nós. A gente vê a razão da tempestade e essa pergunta, o que a gente pode fazer para mudar isso? O que a gente pode fazer para acalmar essa tempestade, para mudar o cenário? Jonas vai responder dos versículos 12 e 13, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
toma-me aqui e me lança para fora do mar, e o mar se aquietará. O que a gente está tendo aqui no texto, o que a gente vê quando Jonas diz aqui, é o que significa Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Eu preciso morrer, é o que Jonas está falando. É por minha causa essa tempestade, para que ela se aplaque, para que ela se acalme, me lance no mar. Porque a justiça precisa ser feita, eu quebrei a aliança. Essa é a compreensão de Jonas. Ele está diante de um Deus que é justo, e ele sabe que o fim da ira de Deus se dá com a execução da justiça de Deus. Um Deus irado só cessa a sua ira quando ele aplica justiça, quando ele faz justiça. De outro modo, a sua ira só se agrava. Porque Deus precisa executar a sua sentença diante do pecador impune. De alguém que se levanta para fazer aquilo que é contrário à lei de Deus, à vontade de Deus. E aí, há algo especial aqui da parte desse texto. O texto vai dizer assim, que eles remavam, esforçando-se para poder acalmar aquela tempestade e não precisar de matar o Jonas. Eles estavam lutando contra o desígnio de Deus. Eles estavam lutando contra a execução da justiça de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Agora, não adianta a gente querer se justificar diante de Deus. É o que esse texto está ensinando para a gente. Não adianta a gente querer se justificar por mais esforços que a gente faça. Não adianta querer se justificar. Deus é santo, Ele não negocia com pecadores. Deus é justo e Ele aplica a sua justiça. Ele é Deus, santo, que não negocia com pecadores, e justo, que aplica a justiça sobre o pecado. Por isso, o texto vai dizer que a tempestade se torna cada vez pior. Porque Deus não vai negociar com você. Que Deus não vai negociar com a gente. Do tipo, Senhor, se eu me empenhar, se eu me esforçar, se eu tentar fazer tudo direitinho agora, o Senhor me perdoa? Não, Ele é justo. Não por causa do seu empenho. Não por causa do seu esforço. Você tem que matar o Jonas. Não tem jeito. Você não vai se justificar dessa forma. Tem que ter a justiça, tem que ser executada. Jonas precisa ser lançado para fora do barco. De outro modo, não há como acalmar essa tempestade. Considere aqui o seguinte: a virtude desses marinheiros, o que a gente não encontrou em Jonas até agora. Eles estão querendo poupar a vida de Jonas. Jonas estava, para eles e para os ninivitas. Esses caras são virtuosos. Olha para esses caras e percebam a bondade e a misericórdia neles. Coisa que a gente não vê em Jonas. Apesar da virtude, apesar do esforço, a tempestade se tornou o quê? Cada vez mais forte. Não adianta a gente querer se justificar diante de Deus. Não adianta a gente querer dizer assim, olha Senhor, eu pequei, eu fiz assim, eu fiz assado, mas olha, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Tem que morrer. Senão Deus não é justo. Eu já ilustrei isso aqui de outras vezes, e eu não poderia deixar de aproveitar a ocasião e ilustrar novamente. Considere a justiça de Deus pelo âmbito da justiça comum.
Se você tem um juiz e uma causa, um homem que matou a sua família, assassinou a sua família, matou a esposa e os seus filhos, considerem este caso. E este homem, então, ele vem diante do juiz, arrependido, e ele diz para o juiz, verdadeiramente arrependido, diz, eu estou arrependido, me dê uma chance para que eu volte para casa, e faça agora tudo direitinho, eu me comprometo a fazer assim, assado. Considerem este juiz. Se este juiz, olhando para o arrependimento e o compromisso que esse homem está fazendo, diz, tá ok, volte para casa. A pergunta é, o juiz aplicou a justiça? Não. Se Deus, então, der chance àqueles que vêm diante dele e falam, Senhor, eu estou aqui, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho feito assim, 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 mas a partir de segunda-feira eu vou fazer diferente, me dá uma chance, me perdoa. Deus tem que fazer justiça com você. Ele tem que te matar, porque senão ele abre mão do seu atributo. Ele abre mão de si mesmo, da sua identidade, ele abre mão da sua justiça. E aí eu preciso dizer, se Deus fizer isso, a gente acaba com todos os outros atributos. A gente perde, por exemplo, o atributo da fidelidade. Deus não é fiel a si mesmo, porque Ele mudou. Se Ele não é justo, Ele não é Deus. Se Ele não é fiel, Ele não é Deus. Então, veja que nós estamos diante do único Deus, justo, santo. E estes homens, apesar de sua virtude, eram, como as Escrituras mostraram, idólatras, que estavam clamando aos seus deuses, buscando em seus deuses ajuda e auxílio, até que então eles têm uma outra postura. Agora, a gente vê o aumento da tempestade quando esses homens quiseram, pelos seus próprios meios, fazê-la cessar. Os versículos 14 a 16 vão mostrar para nós o fim da ira de Deus e o início de um relacionamento de paz. Quando é que Deus acaba com a sua ira, põe fim à sua ira? A gente vai ver no texto dos versículos 14 a 16. O início de um relacionamento de paz. Versículo 14 diz que esses homens clamaram ao Senhor, não é isso? Clamaram ao Senhor. E eles disseram ao Senhor, não faça cair sobre nós este sangue, o sangue de Jonas. O fim da tempestade se dá com a rendição desses homens. O fim daquela tempestade se dá quando aqueles marinheiros se rendem ao Senhor. Olha o que o texto está mostrando para a gente. A tempestade vai ter fim quando acontece a rendição dos marinheiros. Eles param de tentar contra a tempestade, eles param de tentar aqueles esforços e então eles clamam a Deus, eles se rendem a Yahvé. Veja que no seu texto, Senhor está escrito com letras garrafais. Essa é a tradução para o nome de Deus, Yahvé, o Deus de Israel. Estes homens que clamavam ao Deus com D minúsculo, que não conheciam Yahvé, agora por ouvirem Jonas falar, por temerem diante desse Deus, estão clamando ao Deus que fez o céu, o mar e a terra, que Deus seja misericordioso com eles. É a rendição desses homens, um clamor para que eles não pereçam. Não é isso que o texto mostra para a gente? O versículo 14, a parte B vai dizer, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Isso aqui é um pedido para que eles sejam livres da culpa,
para que eles sejam perdoados, para que eles sejam poupados daquela ira. Você sabe o que é isso daqui? Isso daqui é o Evangelho. Isso daqui é o Evangelho de Jesus. O que a gente acaba de fazer a leitura é o Evangelho de Jesus sendo anunciado no Antigo Testamento. 700 anos antes de Jesus, para homens que estavam indo para o lugar que hoje é a Espanha. O Evangelho estava sendo anunciado. Vejo com vocês alguns textos. Se você puder abrir Mateus 27, nós leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 25. Mateus, o Evangelho, no capítulo 27, o versículo 25, está escrito: E o povo todo respondeu o quê? Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Quem é que está gritando isso daqui? Aquela multidão que acusava Jesus e que desejava que Jesus fosse crucificado. Vocês veem algum paralelo aqui com o texto de Jonas? Caia sobre nós este sangue, porque eles consideravam que Jesus era o quê? Culpado. E a culpa de Jesus, se ele não fosse culpado, que caísse sobre eles. Porque eles estavam fazendo acusações sobre Jesus. Agora, veja o Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo 18. O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 18. O texto diz: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O texto está mostrando para a gente que quem não clama reconhecendo a inocência do sangue de Jesus, permanece alvo da ira de Deus. Aquele que nega o sacrifício de Jesus, aquele que não crê no Senhor Jesus, aquele que continua se esforçando, se empenhando para receber qualquer coisa da parte de Deus, que não seja por meio do sacrifício de Jesus, este já está condenado a receber a ira de Deus. Agora, veja que o texto de Jonas vai dizer algo para nós, como eu disse, acerca do Evangelho. O versículo 15 diz o seguinte: e levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E o quê? E cessou o mar da sua fúria. Estava sendo pago o preço, gente. Aquela ira que se aplacava contra aquele navio era por causa da rebeldia. Lançou ele para fora do barco, acabou a tempestade. Cessou. Não tem mais o que ser cobrado. Não tem resquício de tempestade. Não tem ressaca do mar, ressaca da tempestade. Cessou, acabou. Por quê? Porque Deus é justo. Ele cobrou o que tinha que ser cobrado e acabou. Não tem mais o que cobrar, não tem mais o que ser feito, acabou. Foi feito bonança naquele mar, tranquilidade naquele mar. Porque Jonas foi lançado ao mar, cessou a tempestade. Se por um lado, quem não crê em Jesus já está condenado, isso aqui é o Evangelho se mostrando naquele tempo. Por outro lado, quem crê experimenta o fim da ira de Deus. Isso é o Evangelho. Quem crê em Jesus experimenta o fim da tempestade. Cessou, ela não se agrava mais, ela não se aumenta mais. Vá comigo ao Evangelho de João no capítulo 3 de novo. Eu estou fazendo esse paralelo com vocês, para vocês verem que é o Evangelho, se mostrando naquela circunstância, e que se mostra para nós hoje.
O Evangelho capítulo 3, o versículo 14 a 16 do Evangelho de João. Está escrito: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá no capítulo 1 de Jonas, o versículo 15, Jonas foi levantado, gente. Assim como a serpente foi levantada no deserto, para poder aliviar a dor das mordidas das serpentes que foram lançadas sobre Israel por causa do seu pecado. Uma serpente foi levantada, uma serpente de bronze foi levantada no deserto, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente, encontrasse no símbolo daquela serpente, o fim das suas pisaduras, o fim dos seus sofrimentos. Assim aqui o Senhor Jesus está ensinando a Nicodemos e dizendo, como aconteceu no deserto, que uma serpente foi levantada, assim também o Filho do Homem precisa ser levantado. Versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é o fim da ira de Deus. Como a gente acabou de ler no versículo 16, para que não pereça. O que a gente leu lá no versículo 14 de Jonas. Senhor, que nós não pereçamos aqui. Como é que eu e você não perecemos diante da ira de Deus? Como eu e você podemos cessar, acalmar a ira de Deus, para que eu e você não venha perecer, morrer por causa do nosso pecado? Somente crendo em Jesus. É, portanto, por meio da fé em Jesus, que é levantado para que aquele que nele crê não pereça, que a gente põe fim à ira de Deus. É assim que acaba com a ira. Porque quando Jesus naquela cruz é levantado, Deus derrama a sua justiça, a sua ira sobre Jesus. Então todo que olha para Jesus naquela cruz, todo aquele que crê em Jesus naquela cruz, recebe da parte de Deus a justificação dos seus pecados. É Jesus que está perecendo no nosso lugar. Jonas, portanto, ele tipifica aquilo que estava para acontecer, porque Jonas não morreu aqui no texto. Vocês conhecem a história do grande peixe, né? Por que aquela tempestade cessou? Por que aquela tempestade parou? Não foi por causa de Jonas, porque Jonas era pecador. Aquela tempestade cessou por causa do homem que seria levantado na cruz. No lugar de Jonas, no lugar daqueles marinheiros, no nosso lugar. A obra e o sacrifício de Jesus não é uma coisa que aconteceu no meio do caminho por acaso. Desde a fundação do mundo, o Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto. Ele tinha que ser levantado, ele tinha que ser crucificado, e isso era anunciado para a salvação do mundo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, aqui nós encontramos o fim da tempestade. O fim da tempestade é a fé. Como que se aplaca a ira de Deus? Crendo em Jesus. Acabou a tempestade. Crê que quando Jesus, naquela cruz, ele morreu, acabou, não tem mais o que cobrar. O texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, primeiro versículo, Paulo vai dizer, na carta aos Romanos:
Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Cessou a tempestade. Deus não tem mais o que cobrar daquele que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna. É o pastor que está falando? É a palavra de Deus. É o próprio Deus que anuncia, que escancara o seu amor, que prova o seu amor, que mostra o seu amor ao mundo, que proclama o seu amor ao mundo. É Cristo Jesus que põe fim à tempestade, que põe fim à ira de Deus. Então, como a gente viu, o fim da tempestade se dá com a rendição desses marinheiros. Este é o fim da ira de Deus. E assim como esses marinheiros, eu diria a você hoje, renda-se a Jesus. Renda-se a Deus. Renda-se como esses marinheiros. Pare de lutar para acalmar a ira de Deus. A tempestade que te persegue. Pare de querer justificar os seus pecados. De dizer para Deus, Deus, eu vou tentar me desempenhar, eu vou tentar fazer melhor, eu vou tentar ser um filho melhor. Para! Isso não vai dar certo. A tempestade só vai aumentar, porque você está querendo pelos seus próprios meios, pelo seu desempenho, fazer com que Deus te receba, te aceite. Mas não é assim. Não é com base no seu desempenho, mas é por você olhar para Cristo e entender que em Cristo há remissão para os seus pecados. O Evangelho não é uma lista de coisas que você volta para casa para ter que fazer e Deus te receber. Se a igreja te ensinar que para Deus te perdoar você tem que voltar para casa e ter uma porção de coisas para fazer, isso está longe de ser o Evangelho. Porque o Evangelho não é sobre o que você tem que fazer, o Evangelho é o que Deus fez para não acabar de uma vez com você. Essa é a boa notícia, não tem a ver com o seu desempenho, mas tem a ver com o que Deus fez para que a sua vida fosse preservada. Daí, lê-se num texto de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor Deus é paciente, é benigno. Ele tem mostrado o amor, a fim de que você pare de lutar contra a tempestade, a fim de você pare de querer que Ele olhe para você como alguém que vai produzir algo bom para Ele. Pare de lutar, e apenas olhe para o que Cristo fez. E entenda que por meio do sacrifício de Jesus, acabou, já não há mais condenação. Deus não vai atrás de você, não vai enviar uma tempestade para te perseguir, porque Ele é justo. Assim como Jonas, que foi lançado e cessou a tempestade, assim na cruz, Jesus Cristo, de uma vez por todas, rasgou o escrito de dívida que era contrário a nós. Não sou eu quem digo, é o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Ele rasgou o escrito de dívidas, já não há mais condenação, e é sobre isso que nós estamos falando na igreja, é sobre fé, é sobre crer, e não sobre o que fazer, e acabou, já não há mais ira, agora nós temos um relacionamento de paz com Deus, e o texto mostra para a gente esses homens se rendendo e clamando a Deus. Então, eu diria, peça a Deus que Ele te livre, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Olhe para Deus e fala, Senhor, eu não consigo mesmo, a tempestade continua batendo,
Eu já tentei fazer com que essa tempestade parasse e eu vivesse uma vida digna. Eu já tentei, Senhor, eu já tentei ser virtuoso, mas não deu certo. A tempestade continua, então, Senhor, por favor, já que não tem jeito dessa tempestade cessar, por causa do sacrifício de Jesus, toma a minha vida, poupa a minha vida dessa ira, perdoa o meu pecado. Clama ao Senhor, Senhor, senão de outro modo eu vou perecer. E para que eu não pereça, Senhor, recebe-me por causa do sacrifício de Jesus. É a oração dos marinheiros. E talvez deva ser a nossa oração aqui. Então o versículo 16 diz o seguinte, que esses homens temeram em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios, e fizeram votos. A gente conclui aqui. O fim da tempestade é o início de um relacionamento de paz. O fim da ira de Deus põe início a um relacionamento de paz com Deus. Estes homens temeram em extremo, diferente de Jonas, que diz, eu temo ao Senhor. A palavra gadol, que aparece aqui no hebraico, para extremo, para grande peixe, grande navio, grande cidade, grande temor, é para diferenciar esse aspecto da vida de Jonas, do relacionamento de Jonas. Então, aqui há um contraste no relacionamento que Jonas tinha com o Senhor. Estes homens agora, eles estão demonstrando o que Jonas não tem. Jonas, apesar de ser um religioso, o que Jonas não tinha era um relacionamento profundo com Deus. Então, estes homens temeram extremamente ao Senhor, o que significa dizer que eles iniciaram aqui um relacionamento de profundidade com Deus. Sabe aquela pessoa que anda com Deus, igual a gente vê Enoque, entre outros que a gente vê na Bíblia? Aqui é um relacionamento profundo, não é só uma questão de religiosidade, não é só uma questão de religião, de vir ao domingo na igreja, de sentar aqui e de ter um momento de culto. É profundo, é vida com Deus. Diferente de Jonas. Tudo isso quando acabou a tempestade, gente. Tudo isso quando Jonas foi lançado ao mar, um relacionamento de profundidade se inicia com Yahvé. Assim é comigo, é com a sua vida. Quando você crê em Jesus, é fim a tempestade, e agora é um relacionamento, é o início de um relacionamento profundo com Deus. De oração, onde você pode entrar na presença do Senhor com ousadia e colocar a sua vida diante do Senhor, porque Ele não te recebe com ira, com raiva. Passou. A sua ira foi aplacada. Por meio de quê? Do seu desempenho? Jamais. Mas por meio da obra e do sacrifício de Jesus naquela cruz. Esse é o fim da ira de Deus. Acabou. E aí a gente passa então para um início de um relacionamento onde a gente pode ter uma íntima relação com Deus, um relacionamento profundo com o Senhor. Em segundo lugar, o texto diz que eles ofereceram sacrifício a Deus. Quando é que estes homens oferecem sacrifício a Yahvé? A lógica do texto, depois que a tempestade passou. Depois que a tempestade passou, eles estão oferecendo sacrifício ao Senhor. Você sabe como que é? Na hora do aperto, a gente promete tudo para Deus, não é? Na hora que o bicho pega, Senhor, eu prometo que eu vou orar às 3 da manhã, eu prometo que eu vou à igreja, eu prometo que eu vou dar o dízimo, eu prometo. Tudo baseado no nosso desempenho. Aqui não tem a ver com o desempenho desses caras, porque a tempestade já cessou, eles não estão barganhando com Deus. Isso aqui é gratidão.
Já acabou a tempestade, eu estou em paz com o meu Deus, eu sacrifico ao meu Deus, eu me entrego ao meu Deus, não porque se eu deixar de dar alguma coisa, Ele traz de novo a tempestade, não porque se eu der alguma coisa a Ele tira a tempestade, não, porque eu estou em paz com Ele, eu sacrifico. Já acabou a tempestade, acabou a ira de Deus, não é para ter alguma coisa de Deus. Esses caras entenderam o Evangelho, gente, 700 anos antes de Cristo, não é possível que você 2000 anos depois de Jesus não vai entender o Evangelho, que o Evangelho não é sobre o que você vai fazer para ganhar de Deus, é o que você já ganhou naquela cruz, é que ali no sacrifício de Jesus acabou a ira de Deus. Agora o seu sacrifício é só uma atitude de gratidão, é voluntário, é amor, é temor, é relacionamento sincero, profundo com esse Deus. A base aqui desses caras, desses marinheiros cristãos, desses marinheiros crentes, não é o desempenho deles, não poderia ser, a tempestade já cessou, a base aqui é o amor de Deus, a base aqui é o amor que eles experimentaram, eles não pereceram, eles não morreram, Deus mostrou o amor dele, provou o amor dele, quando? Quando Jonas foi jogado para fora do navio? Não, quando Cristo, naquela cruz, recebeu o pagamento de toda a nossa iniquidade, o Senhor provou o amor para aqueles homens, para aqueles marinheiros. Então a base de todos os sacrifícios desses homens aqui, não é o desempenho deles, mas o amor de Deus. E por fim, o texto vai dizer que eles fizeram votos. Votos com quem? Com Yahvé. O texto é bem nítido, que no momento que Jonas entra no navio, o nome de Yahvé não aparece. Não. O nome de Yahvé não aparece no momento em que Jonas entra no navio, no momento que a tempestade está acontecendo. A única coisa que a gente vê é um clamor a um Deus com D minúsculo. E agora, tendo Jonas falado do Deus que criou o céu, o mar e a terra, estes homens que ouviram falar de Yahvé estão fazendo uma aliança com Yahvé, porque eles estão conhecendo o Deus de aliança. E conhecendo o Deus de aliança, eles fazem uma aliança com Ele. Aqui eles conhecem o Deus da aliança. E eles fazem compromisso com o Deus da aliança. Por que eles fazem um compromisso? Porque eles viram o fim imediato da tempestade. Ele é fiel. Ele é fiel de acordo com a sua palavra. Você pode fazer votos com Deus baseado na fidelidade de Deus. O Deus que disse que acaba com a tempestade, que aplaca a sua ira por meio do sacrifício do seu Filho, é o Deus com quem nós fizemos uma aliança, é o Deus com quem nós temos um voto. E esse Deus que se mostra fiel, acabando de uma vez com a sua ira, é o Deus que você pode confiar e se comprometer. Com Ele você pode se comprometer. Eu vou servir a esse Deus. Por quê? Porque Ele não vai mudar depois de amanhã. Se eu tropeçar, Ele não vai olhar e falar assim: ah, miserável, só foi a tempestade passar, né? Toma outra tempestade na cabeça para você aprender. Ele não é assim. Não há mais condenação. Acabou. Aqueles que estão em Cristo recebem de Deus, o Deus fiel, um relacionamento de paz com Ele. E aí, como a gente vê, um relacionamento profundo, um relacionamento de gratidão, de aliança que os homens fazem, não é para receber algo de Deus, mas simplesmente porque a gente já viu o que a gente tem nele. Simplesmente por causa da fidelidade dele. Eu quero te convidar a orar. Se você puder, coloque-se de pé.
para orarmos ao Senhor. O que nós ouvimos nessa noite é sobre o fim da ira de Deus. E o fim da ira de Deus se faz com a obra sacrificial de Jesus Cristo naquela cruz. E o que as Escrituras ensinam a nós não é sobre o que nós temos que fazer, mas sobre o que precisamos crer. Se hoje você tiver que fazer aqui com o Senhor algum voto, não é para você voltar para casa e receber nada. Se você fizer um compromisso com Deus, é porque você conheceu a fidelidade dele, você sabe que ele não vai mudar amanhã, que ele vai continuar em paz com você. E o seu compromisso é de você permanecer na presença dele. Se você tiver que oferecer algum sacrifício ao Senhor, vai ser por gratidão, porque você conheceu o amor de Deus, por ele ter enviado Jesus para acalmar a tempestade, para acalmar a ira dele e te conduzir a esta paz. Queira então fechar os seus olhos e quem sabe até esse seja um momento em que você esteja iniciando um relacionamento com o Senhor. Senhor, Deus de aliança, em todas as gerações, o testemunho da tua santidade e da tua justiça vem sendo anunciado. A todas as gerações, a oferta pela culpa vem sendo anunciada. E a nossa geração, ela é demasiadamente privilegiada, porque ela não está vendo a sombra, ela contempla o próprio ato sacrificial, ela não vê a sombra de sacrifícios para o perdão de pecados, ela vê o sacrifício na pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que nós temos. Eu te peço que, à medida que nós encontramos nesse texto Jonas e os marinheiros, o Senhor nos livre da dureza religiosa que havia no coração de Jonas e que porventura pode haver também no nosso. Livra-nos disso e dá-nos um coração regenerado, como tu destes a estes marinheiros, homens que viram a oferta pela culpa tornar-se suficiente para acabar com a ira do Senhor e para eles experimentarem um relacionamento com o Senhor, uma nova realidade com o Senhor. Dá-nos um coração assim, para que a gente volte para casa hoje, cheio do Teu Espírito, cheio dessa verdade, que o nosso compromisso com o Senhor, o nosso sacrifício ao Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, seja baseado no amor e na fidelidade do Senhor. É por esse amor e por essa fidelidade que nós nos rendemos aqui em oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.